Espírito Santo, Tu és a pessoa mais linda que nós podemos conhecer. Tu és o relacionamento mais fácil que nós podemos ter. A pessoa mais importante que nós devemos conhecer. Somente o Senhor pode trazer vida. Somente o Senhor pode trazer realidades. Somente o Senhor pode desfazer toda religião. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, capítulo 3. Evangelho segundo João, amém? Todos estão me ouvindo, amém? Antes de nós lermos João capítulo 3, esses dias eu tenho investido algumas horas estudando sobre realidades espirituais. É muito frustrante quando nós passamos anos como cristãos e nunca conseguimos acessar aquilo que a Bíblia diz que é nosso. É muito frustrante quando nós vemos textos muito claros, por exemplo, sobre cura, sobre salvação. E nós não conseguimos acessar. O perigo de tudo isso é que a gente começa a criar doutrinas, subterfúgios, pela ausência do resultado. É muito interessante quando nós olhamos para a religião presente da época de Jesus, quando ele esteve na terra fisicamente. Durante os seus 33 anos. Centenas de séculos, ou por centenas de anos, havia promessas. Se você estudar, por exemplo, o livro de Isaías, você vai ver que o livro de Isaías é um livro messiânico. Isaías é o profeta messiânico. Nenhum profeta fala tanto de Cristo, ainda que todos apontam, mas nenhum profeta aponta tanto para Cristo quanto Isaías. Então você imagina que você passa ou você aprende durante anos da sua vida, não séculos, porque nós não vivemos séculos, mas anos da sua vida. Uma geração passando para outra, vai nascer. Uma virgem vai dar luz, vai nascer, vai nascer. E aí, ele será assim, ele será assado, ele fará isso, ele fará aquilo, ele fará aquilo outro, ele fará aquilo outro. E um certo dia, ele nasceu. Enquanto ele era um bebê, a Bíblia não revelou muita coisa sobre a vida dele enquanto bebê. Mas, quando ele cresceu e se tornou homem, sinais, prodígios, maravilhas, coisas começam a acontecer que ninguém fazia. Ele pregava de um jeito que ninguém pregava. Ele falava de uma forma que a multidão dizia: uau, ele é diferente. Ele expulsava demônio, Alex, quando ninguém expulsava. A doutrina da libertação, se tinha antes, ninguém conhecia. A doutrina da cura, dos sinais e prodígios, se tinha, ninguém sabia. Obviamente, se alguém está fazendo algo diferente
do que todo mundo está fazendo, deve chamar a tua atenção. Eles oraram para que o Messias viesse. E agora, eles estavam diante do Messias e não reconheceram. Isso não é tão simples quanto você está ouvindo, não é tão simples. Eles estudaram sobre ele. Não foi que alguém falou, olha, há 30 anos atrás, uma vez, há 50 anos atrás, quando eu era menino, quando eu era criança, meu pai me colocava para dormir e contava que um dia... Não, não era isso. Eles estudavam dia e noite a Torá. Eles estudavam todo o Antigo Testamento. Agora, o Antigo Testamento está diante deles se cumprindo. E eles não conseguem enxergar. Por quê? Jesus disse no livro de João, nós não vamos ler lá, ele diz, vocês examinais as Sagradas Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, mas ela fala de mim. E vocês não querem me ouvir. Como é que você passa a vida inteira estudando algo, querendo algo, almejando algo, sonhando com algo, e quando esse algo está diante de você, você não consegue identificar? Não é esquisito. Não é que eles liam a Bíblia como nós, não. Não é que eles tiravam tempo para ler a Bíblia. Esse homem que nós vamos ler, ele não tirava tempo para ler a Bíblia. Você não está entendendo. Eles viviam continuamente com as Escrituras. Não é que eles liam 5 capítulos por dia para ler a Bíblia no ano. Eles viviam dia e noite estudando. Agora, aquele que eles estudaram estava diante dele. E eles não conseguem enxergar. Ele foi embora. Alguns deles continuaram vivos. Eu vou mais longe. Eu penso que um dia, Anás e Caifás estavam no templo orando. Quando a jumentinha passou, todo mundo gritou, Hosana nas alturas. E eu penso que eles falaram entre si, que barulho é esse? O povo não sabe que a gente está orando pela vinda do Messias. E o Messias estava passando. Por quê? Por quê? Agora vamos ler. Capítulo 3 de João, a partir do versículo 1. Todos estão com a Bíblia? Amém? Amém. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, não de dia, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Agora Jesus vai responder. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém, presta atenção, em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver. Olhe para mim, não pode ver. Não pode ver. Por que eles não conseguiam enxergar? Porque eles estavam procurando um homem carnal. E quem estava diante deles era um homem espiritual. Não pode ver o reino de Deus. Jesus é o próprio reino. 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro ele diz, você não pode ver. E segundo, você não pode entrar. Você não entra naquilo que você não vê. Você só pode entrar naquilo que você vê. Primeiro você vê, depois você entra.
Pelo menos no reino é assim. Te traz uma visão do que é o reino. E depois você tem condições de entrar no reino. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, preste atenção, esse texto que é tão conhecido, verso 6. O que é nascido da carne é carne. Perceba que Jesus está falando sobre o reino e sobre o novo nascimento, que é o oposto disso, é o velho homem. Olha, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, deixa eu te adiantar, essa palavra de hoje à noite não é garapa. Não, nem todo mundo vai entender. Ou que o Espírito Santo traga entendimento, mas isso é para o segundo, terceiro ano, não é para o pré. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos. Jesus está falando com uma pessoa, mas falando no plural. Importa-vos, não é só você, Nicodemos, é todos. Importa-vos nascer de novo. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Olha que viagem, olha do que Jesus está falando. Pensa numa loucura que alguém está falando. Olha o 7, olha o 8. O vento sopra onde quer. Presta atenção, que loucura. Olha o nível de conversa. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim, é todo que é nascido do Espírito. Você imagina um camarada que estudou a vida inteira, ouvindo as conversas dessas. O vento sopra onde quer, ouvimos a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Verso 9. Então, parece que Nicodemos, parece que eu estou vendo ele desesperado, com a mão na cabeça e dizendo, meu Deus do céu. E perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, você vê que ele estava desesperado. Acudiu Jesus, tu és mestre, tu és o quê? Mestre. Quando se fala de um mestre em Israel, não é a gente ter um mestre na igreja. Nós estamos falando de um mestre. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós quem? Jesus está falando dos nascidos de novo, Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que temos visto. Nós dizemos o que sabemos, não o que estudamos, o que sabemos. E testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, pronto, agora Jesus disse que tudo que estava conversando com ele era terreno. Fica pior ainda, porque aí chama o cara de burro absoluto. Jesus diz, se tratando das coisas terrenas, não credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Jesus está dizendo para ele, tudo que eu falei com você agora, novo nascimento, foi só dando uma tipologia, mas isso é coisa da terra. Se eu começar a falar dos céus para você, você não entende. Como é que é isso, irmãos? Como é que é isso? Por que existem pessoas frustradas por não conseguir viver o que Cristo fez? Por que para muitos de nós falta realidade? Eu já quero adiantar que nós já aprendemos que nós não somos uma geração de promessas. Nós não estamos debaixo de um pacto de promessa, estamos debaixo de um pacto de fatos. A geração da promessa era a antiga geração, era a antiga aliança. Nós não estamos debaixo de uma aliança de promessa. As promessas foram cumpridas na cruz do Calvário. Em Cristo temos o sim e o amém. A obra do Calvário não é progressiva, ela é conclusiva. O que ele tinha que fazer, ele fez. A obra na nossa vida é progressiva, mas a obra do Calvário, ela é conclusiva. O que Deus tinha que fazer na cruz, ele fez. Agora, na nossa vida, existe um processo. O problema, presta atenção, o problema é que muitos querem pegar com a mão aquilo que só é possível acessar pelo Espírito. O problema é que muitos querem pegar com a mão
aquilo que só é possível acessar pelo Espírito. Quem era Nicodemos? Um mestre da lei, um homem natural. Ele estava estudando as coisas espirituais com uma mente natural. Por isso, todo o seu entendimento era intelectual. Todo o seu entendimento era natural. Deixa eu te falar algo. Desculpa, tá? Um homem não se torna espiritual por ler a Bíblia. Pronto, pastor, agora o senhor acabou com a gente. Ler a Bíblia não te faz espiritual. O que te faz espiritual é o novo nascimento. O senhor está falando que a Bíblia não é espiritual, eu não disse isso. Eu disse que você ler um livro espiritual sendo natural não te faz espiritual. Todo homem natural que lê um livro espiritual com a mente natural faz do espiritual uma religião. Vou tentar repetir. Todo homem natural que lê algo espiritual, ele tende a fazer do espiritual uma religião. E o que é uma religião, ou como podemos definir religião, é uma cópia barata daquilo que eu imagino que é no mundo espiritual, mas foi criado na minha alma. O que é uma religião? É uma cópia da China, do Paraguai, daquilo que é real no mundo espiritual, mas que eu imaginei que seja assim. Então eu faço uma cópia barata. Podemos andar? Você aguenta, não? É fazer máquina de fumaça e a gente se embriagar com a máquina de fumaça, achando que essa era a fumaça do Santo dos Santos. Gente, não tem, vamos criar a nossa. É colocar uma arca de madeira construída por um homem, achando que a glória de Deus ainda está dentro de uma caixa, quando na verdade a glória de Deus está dentro de você. É colocar um manto vermelho para que as pessoas passem por baixo, achando que aquilo é o sangue de Jesus. Escute, se o sangue de Jesus fosse derramado, não é o sangue físico de Jesus que fez o que fez. Aquilo que ele derramou estava gerando algo no mundo espiritual. Toda movimentação, tudo que acontecia no físico, a coroa de espinho dizia algo no mundo espiritual. A lança ultrapassando dizia algo no mundo espiritual. Quando ele pediu água e lhe deram vinagre, dizia algo no mundo espiritual. Mas não, a gente pega um manto e o povo passa e acha que naquele manto vermelho, sabe o que é isso? É uma cópia barata criada na alma daquilo que eu imagino que é no mundo espiritual. Se você pegar um sangue vermelho, desculpa, obviamente, se você pegar um sangue que é vermelho, passar sobre uma coisa suja, limpa? Não limpa? Então não foi o sangue vermelho de Jesus que limpou. O sangue derramado causou algo no mundo espiritual que limpa as pessoas. Que é o sangue, que é o efeito. Porque, escute, o que estava acontecendo no mundo físico era o que estava refletindo no mundo espiritual. O que estava acontecendo no mundo espiritual é o que reflete no mundo físico. O problema é que nós achamos que são as coisas naturais que movem Deus. A gente aprendeu que se você quer vitória, você geme e chora. A gente acha que Deus se move por lágrimas. Não, a Bíblia até diz que Ele colhe as suas lágrimas, mas Ele não se move por lágrimas. Então você pode chorar o tanto que você quiser. Uma vez ele pegou Josué chorando além do tempo, capítulo 1 de Josué.
Ele pegou Josué chorando além do tempo que deveria ter chorado. Ele disse para Josué, cala a boca. Você já está chorando há muito tempo. Levanta, leva esse povo para possuir a terra. Você vai ficar chorando aí até quando? Eu sei que tem tempo de chorar, irmão, mas tem hora que você precisa parar de chorar e fazer alguma coisa. A grande questão é que esse tipo de entendimento, ou o entendimento de Nicodemos, é um tipo de entendimento que nos informa, mas ele não nos transforma. Ele traz informação, mas ele não traz acesso à realidade. O tipo de informação que Nicodemos tinha era o tipo de informação que nos informa, mas ele não transforma. É por isso que Nicodemos está numa crise, porque ele está vendo os milagres que Jesus está fazendo, e ele diz, ninguém pode fazer o que tu faz, se não vir de Deus. Presta atenção, porque aqui tem um fundamento. Ninguém pode fazer o que tu faz, se Deus não estiver com ele. Agora pense ao contrário. Ninguém pode fazer o que tu faz, se Deus não estiver com ele. Presta atenção. Ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas Nicodemo não fazia. Então, se Jesus fazia porque Deus estava com ele, e Nicodemo está dizendo, ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não estiver com ele, por que Nicodemo não faz? Para você entender o texto, você precisa pegar a parte contrária dele. Ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Tipo assim, eu não faço porque ele não está comigo. Porque se ele estivesse comigo, eu estava fazendo o que o Senhor faz. Eu estou reconhecendo que o Senhor faz o que faz, porque Deus está contigo. Agora, por que não está acontecendo comigo? Agora, por que ele foi? A gente já ouviu muitas mensagens. Eu não quero dizer que está errado, que ele foi à noite por causa do currículo dele, do ibope dele, né, do status quo dele. Eu vou encontrar com alguém que é conhecido como herege. Ok, isso cabe dentro da revelação. Mas quando a Bíblia fala de noite, de trevas, ela está falando de ignorância? Trevas e luz, trevas na Bíblia, noite fala de ignorância, luz fala de conhecimento. Sabe o que significa Nicodemos ir na noite encontrar com Jesus? Um tipo de sombra da ignorância que ele tinha em relação às coisas que eram reais, mas que ele não tinha acesso. Ele está dizendo, tudo que eu tenho é informação, eu não tenho realidade disso na minha vida. Olhe para mim. O Evangelho não é simplesmente informativo, ele é transformador. O Evangelho não é para te informar, não é para te deixar intelectual. Ei, um curso teológico não vai te fazer conhecer Deus, vai te apontar sobre o que Deus fez, aonde esteve, mas ele nunca vai dizer aonde Deus está. Deixa eu repetir isso aqui para ficar pior. Você pode fazer bacharelado em teologia, você vai estudar o que ele fez, onde esteve, mas somente a revelação vai dizer o que ele está fazendo e onde ele está. Já está dizendo que é errado? Não, pode. Só que você vai estudar algo que deve apontar ou para despertar em você uma busca, não ponto final. Você não pode ir para o curso teológico achando que, após ter estudado hermenêutica, homilética, exegese, não sei o quê, agora estou pronto. Não. Eles sempre falam do que ele fez, onde esteve. Mas quase ninguém está falando aonde ele está e o que ele está fazendo. Porque isso você não aprende numa sala de aula, nem comigo, nem com ninguém. Eu não estou falando dos outros professores, você não aprende comigo, você aprende com o Espírito. Ei, você não pode viver uma vida cristã se alimentando de quarta e de domingo, ou de domingo a domingo, sem se alimentar. Isso é só uma religião. Se você almoçar hoje, se você almoçou hoje, deixar para almoçar só domingo que vem você vai estar vivo, mas vai estar muito fraco. Jesus, presta atenção, comparado a Nicodemos, Jesus não era um homem diferente. Ele é diferente. Não, ele não era diferente. Ele era outro tipo de homem. Nicodemos era da terra, Jesus não era da terra.
Os naturais são terrenos, os espirituais são celestiais. Os naturais nasceram da terra, os espirituais nasceram dos céus. Jesus não nasceu da terra, ele nasceu dos céus. Agora, no verso 12, quando eu disse, se tratando das coisas terrenas não me credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Se Jesus estava falando de coisa terrena, como é que um cara, no gabarito, no entendimento de Nicodemo, não consegue entender? Porque o homem espiritual mesmo falando das coisas terrenas, ele é espiritual. Como assim, pastor? Se é natural? Não. A abordagem de um homem natural em relação às coisas materiais é diferente. Por quê? Porque ele é espiritual. E tudo que ele enxerga pela ótica espiritual que ele tem. O homem natural, falando de negócios, vê dinheiro. O homem espiritual, falando de negócio, ele não vê só dinheiro, porque ele é espiritual. O homem natural, falando de casamento, ele pode ver só sexo. O homem espiritual, falando de casamento, ele vê propósito. Por quê? Porque o homem espiritual, ele vê a partir dos céus e não a partir da terra. Ele não vê a partir do natural. Por quê? Porque ele não é um anfíbio, ele não é uma rã, ele não tem duas vidas. Ele tem duas realidades, não duas vidas, uma vida só. E é a vida de Deus fluindo, brotando dentro dele. E Nicodemos, por mais que tenha estudado, ele nunca conseguiu, porque Jesus disse para ele, você não pode ver, você não pode entrar, Nicodemos. Você está estudando sobre algo que eu quero te dizer, Nicodemos, que o que você está estudando não vai te levar a lugar nenhum. Jesus, o homem, você conhece estudando? O Cristo, só por revelação. Muita gente, há anos dentro da igreja, conhece Jesus, nunca conheceu o Cristo. Conhece o homem. O dia que você conheceu o Cristo, teu casamento muda. O dia que você conhecer Cristo, a tua empresa muda, os teus relacionamentos mudam, os teus negócios mudam. O dia que você conhecer o Cristo, você não consegue ficar de pé. Os homens que tiveram a visão dele caíram como mortos. Muita gente tem intelectualidade. O evangelho virou uma filosofia. Nós estamos tentando pregar, cada um tenta pregar o que é de mais profundo. E a gente está tentando reinventar a roda. Estamos querendo pregar o oculto, profundo e escondido. Por quê? Porque a gente é reconhecido pelo nível de profundidade que nós temos, pelo menos intelectual, mesmo não tendo realidade. E o que nós precisamos não é de intelectualidade, o que nós precisamos é de realidade. E você não pode ter uma realidade, você não pode viver, nós não podemos viver realidades tentando conhecer Ele por aqui. Não é por aqui, irmãos. Tem gente que diz que o evangelho não funcionou. Tem gente que diz que depois de 20 anos, tem gente que diz não, tem gente que depois de 20 anos, 30 anos vivendo dentro da igreja, está frustrado, vazio. Como assim? Tem gente que diz, eu fui criado na igreja. Tem alguma coisa que não está batendo. Eu não tenho tempo nem para falar o que está aqui, irmãos. Nem para falar o que está aqui, mas preste atenção. Havia uma mulher, em João 4, que ela era uma prostituta. Ela havia tido 6 maridos. Só que ela não era uma prostituta qualquer.
Como assim? Prostituta é prostituta, pastor? Não, ela era uma prostituta religiosa. É diferente. Porque a gente pensa que uma prostituta é alguém que não conhece Deus. Aquela mulher, ela entendia de religião, chegou a falar com Jesus sobre adoração. Ela não era uma prostituta qualquer. Ela tinha seus valores e seus princípios. E por que ela era prostituta? Porque os seus valores e os seus princípios não eram suficientes para preencher o vazio que havia na sua alma. Tem gente vivendo em pecado dentro da igreja. Por causa do vazio da sua alma. Porque o dia que Jesus te, o dia que você for atropelado por Ele, o pecado perdeu o efeito na sua vida. É impossível você encontrar com Ele e conseguir pecar. É impossível você se encontrar com Ele e continuar sendo o mesmo. Essa mulher fica desesperada quando Jesus fala com ela. Ela corre até a cidade e diz, eu encontrei um homem. Todo mundo falou, ah, é? Mais um. Como é o nome desse? Só que ela insiste. Esse é diferente. Que Jesus não falou com ela na frente dos discípulos. Que a fraqueza dela era com o homem. E ela precisava de um homem que revelasse para ela alguém que era além de um homem comum. Ela falou, esse homem é diferente. Ele falou tudo sobre a minha vida. A religião vai continuar enfermando as pessoas. A religião vai continuar vivendo desgraças irreparáveis. Porque o que transforma o homem é o encontro real com a realidade do Cristo ressurreto. Pastor, como assim? O homem natural, ele não consegue entender as coisas espirituais. É por isso que a loucura do reino é porque ele é tudo invertido, pelo menos para nós. A gente acha que o reino está invertido. Não, o mundo está invertido. Tem gente que diz o reino de ponta cabeça. Não, o reino está certinho. Quem está de ponta cabeça é o mundo. É por isso que ele diz, o último é o primeiro. Quem perde, ganha. O maior é como o menor. Pastor, é diferente? Não é diferente não, é que o reino é assim. Por que eu tenho que ser primeiro do que o Alex? Porque aqui eu disputo com ele. Mas no reino eu sou um com ele. Então aonde eu chego, ele chegou. E aonde ele chegou, eu chego. É por isso que quando Jesus chegou nos céus, nós chegamos. É por isso que o escritor de Hebreus diz, e tem chegado a assembleia dos primogênitos. Por que está no plural? Porque quando ele chega, você chega. Quando ele morreu, você morreu. Quando ele ressuscitou, você ressuscitou. Quando ele venceu o diabo, você venceu. Quando ele foi assunto aos céus, você foi. Quando ele assentou, por quê? Porque no reino não tem primeiro. No reino só tem um. E é ele. Dele, por ele e para ele. Ele é o centro. E aí, nós estamos tentando acessar uma vida de poder com a mente. Muitos de nós estamos dizendo, a fé não funciona. Eu desenvolvi a fé. Você fez o quê? E tem aqueles que são mais intelectuais, que chamam de... Eles separam a fé espiritual e a fé racional. É? Mas se é fé, não é racional.
A fé é espiritual. A fé não tem razão. A fé tem certeza. A fé não diz, acho, eu sei, quem sabe, talvez é possível. A fé nunca diz isso. Não tem talvez, eu acho, quem sabe, pode ser, é provável, se der certo. A fé é. É. E se a fé é, eu sou. A questão, irmãos, me ajuda, Espírito. A questão é que a gente está buscando viver um evangelho de comodidades. Se eu alcancei um lugar onde eu estou bem, está tudo bem. Não, estar bem é um direito seu como filho. Mas viver uma vida sobrenatural é o nosso chamado. Não. Viver bem, morar bem, ter um carro bom, isso está dentro da sua condição de filho, mas você não foi chamado para isso. Isso faz parte do pacote. Você foi chamado para descer do barco e andar sobre as águas. Você foi chamado para ser luz do mundo. Você não foi chamado para ser, como diz Júdice de Oliveira, um crente bonitinho de domingo à noite. Você foi chamado para quebrar o pau. Você foi chamado para tocar fogo no arraial dos filisteus. Você foi chamado para ser um maluco. Você foi chamado para viver a loucura da cruz. E a loucura da cruz é quando diz, acabou. Você diz, acabou não. Não acaba enquanto ele não diz que acabou. Não acaba. Irmãos, segundo Augusto Cury, que eu li alguns anos atrás, o maior milagre de Jesus está em Lázaro. Depois do milagre de Lázaro, 4 dias, Jesus não podia mais andar em público. Porque imagina, morreu, vamos atrás de Jesus. Morreu, você imagina, morre gente de todo lugar. Todo mundo atrás dele, mas já faz 2 dias, qual o problema? Ele ressuscitou com 4. Vai fazer 5, ele falou, não tem problema, quem ressuscita com 4, vai com 5. Você imagina todo mundo atrás dele? Cadê ele? Cadê ele? Ele teve que se esconder. Por quê? Porque segundos, não é minha área, tá? Vou entrar na área da ignorância agora, da especulação. Pouco tempo, com falta de oxigênio no cérebro. Todas as suas informações são desorganizadas. Você perdeu tudo. Só que Lázaro não foi segundos. Dias. E quando Lázaro volta, ele está pronto. Agora, a religião da época, leia João 11, a religião da época não quer matar só Jesus. Quer matar Lázaro também. A gente precisa matar não só quem ressuscitou, mas quem ressuscitou também precisa morrer, porque ele vai causar problema para nós. Ele quebrou todo o nosso esquema. Deixa eu te falar, o dia que você encontrar Jesus, os teus esquemas acabaram. As tuas falcatruas nas empresas acabou. Aqueles que você recebe por fora, acabou. Você vai deixar de ser um crente safado. O senhor me chamou de safado só se você for safado. Se não for, você não é safado. Então não fique ofendido. Porque se você ficou ofendido é porque você é. Preste atenção. Nós não temos noção do quanto ele é santo. Nós não temos noção do quanto ele é puro. E quando a pureza dele se choca com a minha impureza é vencida. Ei. Deus nunca disse que o nome dele era Eu Sei. Ele sempre disse Eu Sou. Ele não quer que você saiba. Ele quer que você seja. Ele não quer que você... Como é que você conseguiu fazer esse negócio? Você fala, não sei. E como é que você vive isso? Porque eu sou. Como é que você... Eu não sei. O que está acontecendo? Eu não sei. Por que você não consegue mais beber, se prostituir? Eu não sei. E como é que você não sabe e não quer mais sair
bem comigo, porque eu sou. Aquela mulher foi o último homem que ela encontrou. Foi Jesus. Eu vou passar toda a minha vida perseguindo a realidade do reino, buscando um avivamento. Eu não vou aceitar uma religião. Eu não vou aceitar que o câncer seja maior do que a obra da cruz do Calvário, porque a cruz que me salvou foi a cruz que me curou. Eu não vou acreditar nunca que o pecado é maior do que a cruz. Nunca. Nunca. Pastor, o que eu preciso? Eu preciso estudar. Não, você precisa estudar. Você precisa encontrá-lo. Preciso encontrar. O que mudou aquela mulher não foi porque ela estudou, foi porque ela encontrou. A doença, ela me confronta. Eu não estou falando da doença na minha vida, a doença na vida dos meus irmãos me confronta. Eu sou confrontado quando eu vejo um doente. Porque eu leio na Bíblia que Jesus curou. Eu leio na Bíblia que Ele levou. Pastor, mas será que foi? Se eu duvidar da cura, eu tenho que duvidar da salvação. Porque no lugar que eu fui salvo, foi o mesmo lugar que eu fui curado. Então, se não é verdade que eu fui curado, pode ser que não seja verdade que eu fui salvo. Ei, por que a gente acredita que é salvo, mas não acredita que é curado? Se foi no mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo tempo. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. O homem natural e o homem espiritual não se distingue pelo que eles fazem apenas, nem pelo que eles falam. O homem espiritual não são distinguidos pelo que falam, pelo que fazem. Não é isso que distingue eles. Não é porque um faz errado, o outro faz certo. Isso pode ser só um comportamento. A gente aprende a fazer as coisas certas. A gente aprende a falar uma linguagem evangélica. A gente aprende a falar a paz de Deus, a paz do Senhor, a paz de Cristo, seja lá que paz que for. A gente acha que ser crente é falar paz. Jesus nunca quis falar paz para que se tornasse Meu Deus. Você está falando que é errado falar paz? Não. Mas é errado falar quando você não tem para transmitir. Ele não falou a paz para que se tornasse um clichê evangélico. Ele falou a paz como a transmissão de uma verdade, porque estava todo mundo com medo, ele ultrapassa a parede, e ele diz, paz seja convosco. Ele está dizendo, fica tranquilo, sou eu. É isso que ele está dizendo. E a gente está com raiva do irmão, encontra ele e fala, paz. Que paz do capeta é essa? Não tem paz nenhum aí. Mas eu não posso deixar de ter o meu jargão evangélico. Você falar paz, que paz? Não é para você falar paz, é para você transmitir a paz. Quando você entrar no lugar, você pode dizer a paz. E se tiver alguém digno da paz ali, receba. Se não tiver, ela volta para você. Como é que é uma palavra saiu e voltou? Não é uma palavra, é uma vida fluindo. O que é a paz? A paz é o Cristo saindo através de você. Jesus e Nicodemos não são homens diferentes. Porque a gente acha que ser crente é ser diferente do povo do mundo. Não. Jesus e Nicodemos eram dois homens com duas jurisdições diferentes. Eles viviam em leis diferentes, em realidades diferentes. Nicodemos era da terra, Jesus não era da terra. Nicodemos era morto, Jesus era vivo. Nicodemos era treva, Jesus era luz. Preste atenção. Jesus não era diferente pelo que fazia. Ele era diferente porque não era daqui. Ele vivia
vivia aqui. Mas ele não era daqui. Quando você nasce de novo, você continua, embora andando na carne. Paulo disse, não, militamos segundo a carne. Por quê? Porque nós não somos mais carnais. Quando você nasce de novo, você deixou de ser da terra e passou a ser um cidadão celestial. Você perde o DNA do homem terreno e recebe o DNA do homem celestial. Jesus disse em João 17, Pai, eu não sou do mundo, como também eles não são. Eles eram do mundo, mas o Senhor me deu. Tem gente que está esperando ir para o céu para sair do mundo. A religião faz isso com a gente. Tem gente que está querendo sair do mundo para ir para o céu. Mas quem entendeu que já está no céu, quer trazer o céu para o mundo. Ah, Senhor, me tira do mundo e me leva para o céu. Só que eu tenho uma oração que Jesus fez para essas pessoas. Eu tenho a resposta do seu pedido. Deus, me tira daqui e me leva embora. Jesus orou por você. Todas as vezes que você fala isso, você tem que lembrar da oração de Jesus. Deus, eu não aguento mais, me leva para o céu. Jesus diz, Pai, eu oro para que não tire eles do mundo. Você está louco para sair, né? O Pai orou, Jesus orou para que você ficasse. E eu vou te dizer uma coisa, eu acho que quem vai ser ouvido é a oração dele, não a sua. Quando a vida de Cristo brotar, a Bíblia fala sobre frascos, sobre vasos, vasos de barro com tesouros. O vaso é de barro, mas o tesouro é ele. O frasco é o Alex, mas o bom perfume é ele. Se o frasco não for quebrado, esse é o nosso problema. Não quebra o frasco. O problema não é se nós temos Cristo, o problema é que nós não somos quebrantados. O problema não é que nós não nascemos de novo, é que ainda temos uma mente carnal. Se o grão de trigo cair na terra, ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, eu não sei você, eu cansei da religião. Eu cansei da religião. Eu cansei de tentar transformar pessoas. Eu não cansei de pessoas, eu cansei de tentar transformá-las, porque eu descobri que eu não posso. Eu preciso, irmãos, estar tão encharcado dele, que ele saia pelos meus poros. Que aonde eu chegar, todos sintam o cheiro, não meu, mas o cheiro dele. O cheiro dele. Você sabe qual a nossa diferença para Pedro? Sabe qual a nossa diferença? É que Pedro jurou que não estava com ele. E ninguém acreditou que você estava com ele, sim. Eu não estava, eu juro que eu não conheço ele. Mentira, você é um deles. Pedro jurou que não estava com ele e ninguém acreditava. A gente jura que está e ninguém acredita. Eu estou com ele, eu sou crente, não é não. Fala sério, brinca, não. Você não é não, cara. Você é safado demais, como é que você pode ser crente desse jeito? Cristianismo não é algo que eu me torno cristiano. Cristianismo não é algo que eu aprendo. Cristianismo é alguém que eu me torno. Cristianismo não é algo que
é alguém que nos tornamos. Nos tornamos como Ele. Abra comigo 1 Coríntios. Oh, Jesus. 1 Coríntios capítulo 2. Na verdade, eu nem queria pregar hoje, irmãos. Eu queria que ele tivesse quebrado tudo desde o começo. 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 12. Sabe, pastor, todos os anos da minha vida eu sei. Você sabe o quê? Você sabe nada. Você não sabe nada. Nós achamos que sabemos. Não sabemos nada. 1 Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. E sim, o Espírito que vem de Deus. Por que nós recebemos o Espírito que vem de Deus? Leia, tem uma vírgula aí agora. Por que Ele te deu um Espírito que veio dele? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Peraí. O Espírito foi dado para mim saber o que eu recebi de Deus. Pois é, sem o Espírito, nem o que você recebeu de Deus. Está escrito isso aí. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo dentro de nós está dizendo, você tem isso, você tem isso, você tem isso. Sem Ele, nós não sabemos nem o que temos. 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas. Alguém está lendo a Bíblia, irmãos? Mas ensinadas por quem? Mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Coisas espirituais com espirituais. Por que Nicodemos não entendia? Porque Jesus estava conferindo coisas espirituais, mas Nicodemos não era espiritual. E por ele não ser espiritual, ele não conseguia entender o que era espiritual. Ora, 14, o homem natural não aceita. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, ele não aceita, ele não entende, porque elas se discernem espiritualmente. Ela não está aqui, ó, não é aqui. Ei, você pode ser inteligente onde você quiser, no reino não é inteligência. São dimensões. Essa mente aqui não acessa as coisas de lá. É outra linguagem, é outra jurisdição, é outra jurisprudência, é outro mundo. Essa mente aqui não acessa lá. Porque ela se discerne espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Mas quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos, não teremos, nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. Esse saber, irmãos, não é um saber de uma mente natural. É uma mente espiritual. Não é uma fórmula. Nós podemos viver toda a nossa vida cristã de possibilidades, de imaginações. Nós podemos continuar criando as nossas canções. Sempre vou lembrar da coragem do amor, né? Da firmeza, igualdade, da fé, devoção,
da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Olha que música mais medíocre. Não é que eu queria lembrar, eu quero ser a igreja que eles foram na dimensão de hoje. Irmãos, será que nós entendemos? Eu preciso encerrar, mas só para que você entenda. Será que a gente consegue dimensionar o encontro de Paulo com aquela luz, com aquele clarão em Atos 9? O cara era estudado assim, irmãos, até o tutano. Só um clarão jogou ele por terra e ele disse: quem é? O Senhor? A primeira coisa que aconteceu com Paulo é que ele achava que enxergava tanto, ele ficou cego. Mas ele nunca viu tanto enquanto ele esteve cego. Existem coisas que esses olhos nunca verão. Só pelo Espírito. Só pelo Espírito. Só pelo Espírito. Como viver isso? Como viver essas realidades, pastor? O que eu faço? Não é sobre fazer, é sobre se entregar. É sobre se render. É sobre decidir, eu não vou mais viver uma religião. Eu vou entregar minha vida ao Senhor. Como disse Tom Tenney, eu vou ser um caçador de Deus. Eu vou te procurar. Quando eu falo procurar, não é procurar fora, eu vou te procurar dentro de mim, porque o Senhor está aqui. Eu não vou abrir mão do que a tua palavra diz. Eu vou viver milagres, eu vou viver sinais e prodígios. Eu não vou desistir, eu não vou criar uma doutrina para justificar. Eu vou te amar com todo o meu ser. Eu não quero ser um religioso. Eu não quero passar toda a minha vida lendo a biografia de Smith, de John Wesley, de Charles Finney. Eu quero ter a minha história. Eles despertam fome em mim, mas eu preciso viver o que Deus tem para mim. Eles são maravilhosos. Eles foram maravilhosos, mas eles já foram. Smith ressuscitou 22, mas ele já foi. Agora é minha vez. Agora é sua vez. Tem um espírito dentro de você. E eu sei que nesse exato momento, alguns de vocês têm como um negócio mexendo. Não são todos, mas alguns têm. Porque é isso que clama dentro de você. Eu respeito você que entrou aqui nessa noite para receber uma bênção e que o Senhor te abençoe. Você vai sair daqui abençoado. Mas eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de uma vida onde nada mais importa. Eu estou falando de uma vida onde tua prioridade não é mais a série que você está vendo faz um mês e que não vai te levar para lugar nenhum. Não é mais perder tempo com série. Mas você se torna um homem fora de série. Eu estou falando de uma fome que a religião não pode preencher. Eu estou falando de uma sede que nada pode saciar. Eu estou falando de uma vida. Eu estou falando de uma vida que a religião não preenche. Espírito Santo.
Chega. Sopra, Espírito, neste lugar. Sopra neste lugar. Quebra fortalezas mentais, a começar de mim. Quebra. 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 Sopra vida neste lugar. Não importa quanto estudo nós temos, não importa quanta informação nós temos, só vida. Só vida. Só vida. Oh. Sopra. Sopra aqui, Senhor. Deixa as águas subirem. Deixa as águas subirem. Realakasu yandere basuri mamamandara. Fome. Diga para ele, eu quero fome. Talvez você não tenha tido apetite nenhum. Talvez você não tenha tido fome nenhuma. Talvez você não tenha fome para orar, você não tem fome para se consagrar, você não tem fome pela palavra, não importa. Diga simplesmente para ele, eu quero fome. Eu quero fome. Diga para ele, eu quero fome. Eu quero fome por aquilo que eu nunca vi. Eu quero fome por aquilo que eu nunca vivi. Eu quero fome por aquilo que eu nunca presenciei. Eu quero fome, eu quero fome, eu quero fome. Eu quero fome. Eu quero fome. No mais alto lugar, seu mergulhar. No mais profundo mar, o céu amor jamais me deixará. Mais, tem mais. Te sinto aqui, hoje no porvir não terá fim. Sempre estarás aqui, o seu amor jamais me deixará. Oh! O seu amor me persegue. Arigalabacaba, madoreira, O lavação. amor me persegue. Pra onde eu fugirei? Onde me esconderei? O seu amor me persegue. O seu amor me persegue. Aonde eu fugirei? Onde me esconderei? Onde eu for, no mais alto lugar,
hoje no porvir não terá fim. Sempre estarás aqui, seu amor. Jamais, 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 jamais. O seu amor me persegue. O seu amor me persegue. Riacho querebaço. Onde eu fugirei, onde me esconderei. O seu amor me persegue. O seu amor me persegue. Pra onde eu fugirei, onde me esconderei. Por onde eu for, no mais alto lugar, se eu mergulhar no mais profundo mar, seu amor jamais me deixará. Te sinto aqui, hoje no porvir não terá fim. Sempre estarás aqui, seu amor jamais me deixará. O seu amor me persegue. O seu amor me persegue. Pra onde fugirei, aonde me esconderei. O seu amor me persegue. O seu amor me persegue. Pra onde eu fugirei, aonde me esconderei. Nada poderá. Nada poderá me separar, nem a morte, nem a vida. Nada poderá me separar, nem a morte, nem a Vida, nada poderá me separar. Nem a morte, nem a vida. Nada poderá me separar, nem a morte, nem a vida.
Pra onde eu fugirei? Aonde me esconderei? O seu amor me persegue. O seu amor me persegue. Pra onde eu fugirei? Aonde me esconderei? Cante, cante. Pega as suas mãos e declare nada. Nem Nada. a morte, nem a vida, nada poderá me separar. Nem a morte, nem a vida, nada poderá me separar. Nem a morte, nem a vida, nada poderá me separar. Nem a morte, nem a vida, nada poderá me separar. Nem a morte, nem a vida, nada poderá me separar. O seu amor. O seu amor me persegue. O seu amor me persegue. Pra onde fugirei? Aonde me esconderei? O seu amor me persegue. O seu amor me persegue. Pra onde eu fugirei? Aonde me esconderei? Você pode dizer, mas tá bom, escute. Você não determina a medida, você só determina se você quer ou não. Quem determina a medida é Ele. Não é você que determina, você só determina se você aceita ou não. A medida é dele. E se você quer nessa noite, erga as suas mãos e diz, eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais, eu quero mais. Vamos, vamos. Vai pra fora. Vai pra fora, libera, 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 libera. Libera, 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 libera. Uou! Libera! Libera! Diga pra ele, eu quero fome. Eu quero sede. Diga pra ele, eu quero mais. Eu sei que tem mais. Diga, eu quero. Eu quero. Eu quero.
Jovens, tem mais. Jovens, tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais. Jovens, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. É a hora de vocês, é o tempo de vocês. Não se prendam a títulos, não se prendam a posição. O que Deus vai fazer através de vocês não cabe em quatro paredes. Não cabe em quatro paredes. Deus está trazendo alguns de volta para o curso. Quando eu falo para o curso, eu estou falando para a rota. Deus está trazendo alguns que saíram da rota, trazendo de volta. Você se perdeu na caminhada, eu estou te trazendo de volta, diz o Senhor. Senhor, eu declaro mudança de destinos nessa noite. Mudança de destino nessa noite. Eu declaro mudança de história nessa noite. Eu declaro que essa noite seja divisor de água, Senhor, para muitas pessoas aqui. Que passado alguns anos, alguém dirá, naquela noite, Deus mudou a minha história. Passado alguns anos, alguém dirá, naquela noite, Deus mudou a minha vida. Naquela noite, Deus mudou a minha vida. Naquela noite, Deus mudou a minha história. Naquela noite, Deus mudou a minha história. Oh! O medo já se foi. O amor perfeito fora o lançou. Fica livre, irmãos. Fica livre, fica livre. Escravo não sou mais. Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho. Sou coerdeiro com Jesus Cristo. Tenho a grande família. Batizados por teu Espírito, fui adotado como filho. Sou coerdeiro com Jesus Cristo, tenho a grande família. Batizados por teu Espírito. Trevas me encontrou. Oh, ao seu chamar meu coração queimou. Seus braços me acolheu. Tua mesa você me levou. Declare! Fui adotado como filho. Declare! Sou coerdeiro com Jesus Cristo. Tenho a grande família. Batizados por teu Espírito. Fui adotado como filho. Sou coerdeiro com Jesus Cristo. Tenho a grande família. Batizados por teu Espírito. Fui adotado como filho. Sou coerdeiro
Jesus Cristo. Tenho a grande família, batizados por teu Espírito. Clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Nós somos teus, pra sempre ser. Clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Nós somos teus, pra sempre ser. Não vai terminar nessa noite, vai sair daqui. Você vai sair daqui faminto, você vai acordar faminto. Não vai terminar nessa noite. Uma fome foi ativada dentro de nós. Um anseio pelo sobrenatural foi ativado dentro de nós. Nós somos a geração que vamos viver o céu se manifestando na terra. Nós vamos ver a luz dissipando as trevas. Oh! Ah, Espírito Santo, sacode a tua igreja no Brasil e nas nações. Sacode a tua igreja, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Vamos, Abba, Pai. Nós somos teus, Pra sempre ser. clamamos, Abba, oh, Abba, Pai. nós somos teus, pra sempre ser. Abba, Pai. Abba, Nós somos teus, pra sempre ser.
Vamos render louvores a Ele, vamos aplaudi-lo, vamos exaltá-lo. Obrigado, Senhor. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Presta atenção, eu já vou encerrar agora, por favor. Nós temos pessoas no nosso meio que Deus quer mudar a vida de uma forma radical. E você não entende por que você está tentando tanto seguir um rumo e não dá certo. Você está insistindo em seguir em algo que não dá certo. Deus está te dizendo, eu não quero você aí. Eu te chamei para mim, não resista. Tem gente que Deus está trazendo. Obrigado, Senhor, por essa noite. Ele é tudo que eu tenho, irmãos. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é o meu maior tesouro. Ele é o maior bem que eu encontrei em toda a minha vida. Eu não tenho mais nada fora isso. Amém.